O Supremo Tribunal Federal decidiu que os condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado, ou seja, mesmo que ainda caiba recurso da condenação. Em 2009, a Suprema Corte entendeu que os condenados só poderiam ser presos depois que não coubessem mais recursos da condenação. Em fevereiro deste ano, a Corte mudou sua jurisprudência, entendendo que é possível, sim, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas a decisão não obrigou as demais instâncias do Poder Judiciário a adotarem o mesmo posicionamento. Hoje, ao reanalisar a matéria, por 6 votos a 5, o plenário manteve o entendimento firmado em fevereiro. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele defendeu a prisão após a condenação em segunda instância, pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Um entendimento que vigorou desde a promulgação da Constituição de 1988 até 2009, por quase 21 anos, portanto, segundo o qual o efeito meramente devolutivo dos recursos especial e extraordinário não colide com o princípio constitucional da inocência, da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Como se vê, 21 anos dos 28 que hoje completa a Constituição registrou essa compreensão. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, impedir a prisão antes do trânsito em julgado é inadequado. Impedir a prisão antes do trânsito em julgado é uma ponderação inadequada porque impede a efetivação da norma penal que protege o direito à vida, que protege o direito de propriedade, que protege a integridade física e moral das pessoas, que protege a moralidade administrativa. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, que em setembro votou contra a prisão antes do trânsito em julgado. Se a Constituição, no seu texto, com clareza, vincula o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a uma condenação transitada em julgado, eu não vejo como possa chegar a uma interpretação diversa. O ministro Dias Toffoli foi o único que alterou o voto em relação ao julgamento de fevereiro. Ele acompanhou o relator em parte, entendendo que a prisão só deve ocorrer depois que o réu for julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. A meu sentir, a determinação de imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão, para execução imediata da pena, constitui mecanismo suficiente para tutelar as situações de abuso do direito de recorrer, que pode e deve ser utilizado pelos tribunais superiores. Pode ser no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, em casos criminais que lá chegam, pode ser no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, proferiu o voto de desempate. Resultado: a prisão do condenado em segunda instância pode ocorrer, mesmo que ainda caiba recurso. Houve o indeferimento da cautelar nas ADCs 43 e 44. A decisão liminar não obriga os demais tribunais brasileiros a seguirem o entendimento do STF.